claro que o principal indicado para esse assassinato seria ele, o grande inimigo de Lacerda. Mesmo assim, Getúlio é acusado do assassinato de Lacerda e uma nova articulação a um golpe para depor o seu governo começa a ser feita por parte das Forças Armadas, do Partido Social Democrata, o PSD, e também da União Democrática Nacional, a UDN. Diante dessa ameaça de um novo golpe, Getúlio começa então a pensar numa solução. O que ele vai acabar encontrando é a alternativa mais radical, o suicídio. Vargas, o estadista, não vai admitir novamente ser retirado do poder. Mas o suicídio de Vargas é encarado por nós historiadores hoje como o último grande golpe, um golpe de mestre desse político importantíssimo para a história do Brasil, que foi Getúlio Vargas. Ao fazer o suicídio, Getúlio consegue impedir que os seus principais opositores, ou seja, a UDN, conseguissem chegar ao poder. As Forças Armadas também vão ter um adiamento de 10 anos no seu golpe militar por causa do suicídio de Vargas. Isso, gente, por causa da forma como o suicídio foi realizado. Vargas se mata e vai surgir nesse contexto, a famosa Carta-Testamento. Por muito tempo se discutiu se a Carta-Testamento seria falsa ou não. Atualmente, tudo indica que a Carta-Testamento que nós conhecemos não foi escrita por Getúlio no momento do suicídio, mas sim teria sido uma série de textos que Getúlio vinha elaborando na tentativa de dar um discurso em cadeia nacional para explicar para a população brasileira aquela situação de crise em que ele estava colocado a partir do atentado da Rua de Toneleiros. Os assessores de Getúlio, então, provavelmente o assessor de imprensa de Getúlio Vargas, teriam pego esses textos que Getúlio ditou antes do suicídio e teriam elaborado, então, a partir disso, a famosa Carta-Testamento. Essa carta foi lida em cadeia nacional no famoso programa de rádio, extremamente ouvido pela população brasileira, A Voz do Brasil. Após a leitura dessa carta, onde é colocado que Vargas deu a vida pelo povo brasileiro, acontece uma famosa comoção popular. Aquelas mesmas pessoas que dias antes estavam começando a fazer oposição ao governo de Getúlio, estavam começando a acreditar que Getúlio estava guiando o Brasil através de um sistema de corrupção, que Getúlio teria tentado assassinar Carlos Lacerda, essas mesmas pessoas agora vão para as ruas chorar pela morte do que elas consideravam como o pai dos pobres. Não bastando a comoção popular que a morte de Getúlio causou, as pessoas acabam se revoltando com as forças ocultas, que foi a expressão que Getúlio Vargas usou para denominar os seus principais inimigos, e fazem um verdadeiro quebra-quebra nas principais cidades brasileiras, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. As pessoas vão mirar principalmente a imprensa brasileira, porque era através desses órgãos onde a oposição a Vargas se tornava mais evidente. O jornal O Globo, por exemplo, é depredado nesse período e o jornalista Carlos Lacerda precisa fugir do Brasil porque ele começa a correr risco de vida. Vamos agora dar uma escutada num trechinho da Carta-Testamento para tentar compreender um pouco mais a importância desse documento. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. Conseguiram perceber, pessoal, o forte caráter emotivo que teve a Carta-Testamento?
Imaginem vocês, em um período onde o principal meio de comunicação era o rádio, essa carta ser lida de uma forma extremamente emotiva, buscando a comoção popular, um caráter quase novelesco a forma como usaram. É por isso, gente, que hoje, nas principais cidades brasileiras, existe em qualquer praça pública uma carta-testamento de Getúlio Vargas. Procurem aí na cidade de vocês onde está a carta-testamento de Vargas. Com o suicídio de Getúlio, novas eleições precisariam ser marcadas, mas enquanto não acontecessem, seria necessário colocar governos provisórios. O primeiro governo que entra vai ser Café Filho, que era, na época, vice-presidente de Getúlio Vargas. Café Filho sai alguns meses depois de assumir a presidência por motivos de saúde. Nesse contexto, então, assume a presidência da República Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Durante o governo de Carlos Luz, vai acontecer as eleições presidenciais de 1955, onde sai vencedor Juscelino Kubitschek pela chapa PTB-PSD. O vice-presidente de Juscelino, vejam vocês, era o próprio João Goulart, o herdeiro político de Getúlio Vargas. Quando Juscelino Kubitschek vence, Carlos Luz, aliado a Carlos Lacerda, vão planejar um golpe para não permitir que Juscelino assumisse a presidência da República e eles tomassem o poder. Um contragolpe vai ser articulado pelo chamado Marechal Lott. Marechal Lott não permite que eles impeçam a posse de Juscelino Kubitschek, derruba Carlos Luz da presidência da República e coloca um novo presidente, Nereu Ramos, até que Juscelino Kubitschek tivesse condições de assumir a presidência em 1955. Começamos então um período de um novo presidente da República, o governo de Juscelino Kubitschek. O governo de JK é marcado pelo forte caráter de desenvolvimentismo que ele pretende colocar dentro do Brasil. Naqueles dois modelos que estavam em disputa ainda nesse período, nacionalismo e internacionalismo, JK se enquadra no modelo de internacionalização da economia. Ou seja, ele permite a entrada de multinacionais, mas intervindo na economia. O Estado vai tentar, sim, desenvolver a economia, mas sem se importar que essa crescesse a partir do investimento de multinacionais. Juscelino tenta, então, desenvolver o Brasil com esse projeto. Uma das características vai ser a mudança da capital brasileira, situada no Rio de Janeiro, para Brasília. Isso já havia sido pensado desde a primeira Constituição republicana, porque se tentaria tirar a capital do litoral, um fator que deixa extremamente aberto para qualquer tipo de invasão estrangeira, para interiorizar um pouco mais, para tornar mais difícil qualquer tipo de agressão. Levando a capital mais para o centro do país, Juscelino acaba colocando o desenvolvimento também mais para o interior do Brasil. A construção de Brasília vai ser feita em 4 anos e vai acabar aumentando enormemente a dívida externa brasileira. Imaginem vocês, no meio do nada, construir uma estrutura do tamanho de Brasília. Inúmeros trabalhadores, principalmente do Nordeste brasileiro, vão acabar sendo deslocados para essa construção e o capital estrangeiro vai ser fortemente investido. A dívida externa brasileira dá um salto no final do governo JK devido à construção de Brasília, que JK precisava terminar para ao menos garantir uma boa imagem ao seu governo. JK pensa em desenvolver o país 50 anos em 5. Esse é o grande lema do seu governo. Nesse sentido, ele vai acabar trazendo para o Brasil uma série de indústrias automobilísticas, como, por exemplo, a Ford e a Volkswagen. JK chega a criar um chamado Grupo de Estudos da Indústria Automobilística, o GEA, para desenvolver um pouco mais esse setor aqui no Brasil. JK também pensa, em termos de desenvolvimento, tentar acabar com a grande desigualdade social e com a grande seca existente no Nordeste brasileiro. Para isso, ele vai criar a famosa Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, extinta atualmente devido à grande corrupção. Ou seja, já no período JK, a SUDENE não tem um papel
de maior desenvolvimento, que acaba propiciando maior desenvolvimento para o Nordeste. Outra inovação do governo de JK vai ser o envolvimento com a Operação Pan-Americana. Vale lembrar que estamos vivendo nessa época ainda a chamada Guerra Fria. Naquele mesmo contexto onde Dutra busca uma aliança maior com os Estados Unidos, JK vai acabar se envolvendo na Operação Pan-Americana, que seria uma aliança entre os países da América Latina que tentariam fazer uma ajuda mútua para promover o desenvolvimento da região. Obviamente que a Operação Pan-Americana não tem maiores sucessos, basta ver a situação que até hoje temos de extremo subdesenvolvimento e desigualdade social aqui no subcontinente. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, na nossa dica de estudos para a aula de hoje? Olá, gente! A minha dica de estudos para a aula de hoje é vocês lerem o livro Brasil, de 1945 a 1964, do autor Edgar Luiz de Barros, coleção da História Contexto. Esse livro tem uma linguagem bastante simples e é uma espécie de resumo de todo esse período que a gente analisou. É muito bom. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula! Na aula de hoje estudamos a redemocratização e populismo. Falamos sobre o governo Dutra. O governo Dutra foi marcado pela adoção do modelo econômico chamado de internacionalização da economia, onde ele vai fazer uma maior abertura a investimentos externos. Vimos o segundo governo de Getúlio Vargas. Getúlio manteve as práticas de populismo e de nacionalismo durante o seu segundo governo. Os grandes exemplos, enquanto o populismo é a campanha de aumento de 100% do salário mínimo e do nacionalismo a criação da Petrobras. Aprendemos sobre o governo de Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek é marcado por uma tentativa de forte desenvolvimentismo para o Brasil. Nesse sentido, temos a construção de Brasília, a criação da Sudene e o investimento na indústria automobilística. Bons estudos! Olá, professor, como vai? Para trabalhar a aula de hoje, eu sugiro que se leve para a sala de aula fontes primárias do período, na tentativa de mostrar a construção dos dois debates entre modelos econômicos, do nacionalismo e do internacionalismo, relacionando esses modelos econômicos com a questão da Guerra Fria. Por hoje é só, gente. Até a próxima!